Alguém desapareceu e você precisa resolver esse mistério. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo hoje. E o vídeo de hoje é aquele vídeo temático onde eu indico alguns suspenses para vocês dentro de um tema específico. O vídeo de hoje é sobre pessoas desaparecidas. Livros que têm como ponto central, como narrativa, como plot, o desaparecimento de um personagem e outro grupo que esteja procurando por ele, seja pessoas civis, sejam detetives ou a força policial ou jurídica. Então bora lá, porque ao final desse vídeo eu sei que vocês também vão querer procurar por essas pessoas. Vou começar indicando para vocês um livro que, na minha opinião, é simplesmente um dos melhores livros que eu já li dentro desse tema, que é o Gone Baby Gone, do Dennis Lehane. Esse livro aqui, gente, é bom, é muito bom. Esse livro fala sobre o desaparecimento de uma garotinha de 4 anos chamada Amanda em Chicago. Ela desaparece da casa dela sem deixar nenhum vestígio e, mesmo com toda a comoção ao redor do desaparecimento, nenhuma pista surge a princípio. Os tios dessa menina, preocupados que ela não vai ser encontrada a tempo, acabam entrando em contato com 2 detetives particulares, o Patrick Kenzie e a Angela Gennaro. Eles apresentam o caso a esses 2 detetives, mas esses detetives não querem a princípio pegar o caso porque eles não têm vontade de lidar com o desaparecimento de uma criança, exatamente porque eles sabem que nem sempre o desaparecimento de uma criança, o sequestro de uma criança, tem um final positivo. Mas os tios da criança insistem tanto que eles simplesmente não conseguem mais recusar a partir do momento e eles entram no caso. O Patrick e a Angela, eles vão trabalhar meio que em conjunto com a polícia local. Isso vai gerar alguns atritos em alguns momentos, mas também acaba gerando uma colaboração positiva. Esse é um livro em que o sequestro da Amanda, o sequestro da menininha, ele é uma das camadas da história. Quanto mais eles investigam, mais eles descobrem que o sumiço da Amanda está ligado a uma trama mais elaborada e muito mais perversa do que eles imaginavam lá no início. É um suspense um pouco mais denso, um pouco mais lento. Eu indico para leitores que estejam mais acostumados com esse ritmo, mas assim, ó, vale muito a pena. Esse livro virou um filme que eu vou deixar a capa aqui para vocês. Então, se você tiver interesse, você pode ler o livro e depois assistir a adaptação. Outro livro que tem como ponto central o desaparecimento de um personagem é Ao Pôr do Sol, da Nora Roberts. Nesse suspense, a gente vai ter a história da família Bodine. Os Bodine são uma família que vivem há muito tempo em um rancho, e esse rancho acabou se tornando uma mistura de hotel com casa de festa. É um complexo para diversão. E quem comanda esse rancho é a Bodine, que é uma das pessoas mais jovens da família, e é quem pretende levar o negócio adiante e tornar ele cada vez mais completo e bem-sucedido. Acontece que existe um mistério que ronda o passado da família Bodine e tem a ver com a tia da Bodine, que desapareceu mais de 20 anos antes. Na época, a tia da Bodine era uma adolescente que um dia saiu de casa e nunca mais voltou. Sempre existiu ali uma dúvida se ela havia realmente fugido de casa ou se, de repente, ela havia sido pega por alguém. Nunca houve uma resposta para esse mistério, e esse mistério ficou na família e é uma coisa que machuca e que ainda atormenta muito todos eles, principalmente os membros mais velhos dessa família. Esse é um livro que vai ter 2 narrativas. A gente vai ter uma narrativa no passado que conta o que aconteceu com a tia da Bodine, e a gente vai ter uma trama no presente que explica a história da Bodine, do rancho e como eles estão lidando ainda com essa história e com essa situação. Esse é um livro que ele tem um tom até um pouco diferente do que eu estava acostumada a ler em Nora, porque ele é um pouco mais pautado no drama e no mistério do que no romance romântico, que geralmente é o que ela leva mais à frente. Nesse caso aqui, a gente vai ter ali um leve romance acontecendo com a Bodine e um outro personagem, mas o ponto central é o drama do desaparecimento dessa tia. Ele é um livro que tem algumas cenas um pouco mais pesadas. A gente vai ter a descrição do que aconteceu com essa moça lá no passado. A gente vai entender ali que houve sim um sequestro, ela não saiu por conta própria, ela não desapareceu porque ela quis, e a história dela é bem pesada, é triste, e a gente vai acompanhar para ver se ela vai conseguir voltar para os Bodine, voltar para a família dela no momento presente. É um livro um pouco mais sombrio, muito pautado ali nessa questão de um possível sequestro, do desaparecimento, do trauma que isso deixou para trás, mas assim, é um livrão, gostei muito, e então ele tá nessa lista porque ele tem tudo a ver com o tema. Outro ótimo livro pautado em desaparecimento de um personagem é Pequenos Segredos, da Jennifer Hillier.
Nesse livro aqui a gente vai ter uma personagem chamada Marion, que o filhinho dela vai desaparecer durante uma feira de Natal, onde ela levou ele para comprar algumas coisas e no momento de distração ela vira pro lado durante 5 segundos a criança desaparece. A gente vai acompanhar nesse livro não só o drama dessa mãe que perde essa criança, que alguém leva a criança dela embora, como também o pós, né? Como é que ela sobrevive, como é que ela segue adiante sem pistas do filho, buscando o filho o tempo inteiro e sem saber o que aconteceu com ele. E também existe o mistério de quem teria levado essa criança e por que teria levado essa criança e onde essa criança está. Apesar do FBI entrar na jogada, depois de um ano mais ou menos, não tem mais pistas sobre isso e a Marion ela tem que seguir adiante, seguir a vida dela sem saber exatamente o que aconteceu com o filhinho dela. Logo depois começam outros dramas, o marido da Marion acaba não aguentando aquela pressão toda, ele entra em um caso extraconjugal e a Marion entra aí numa espiral de vingança, ódio, que se acumulam a todos os sentimentos que ela tinha de antes, né, do desaparecimento do menino. Esse é um livro também que ele vai tendo uma pegada mais sombria conforme a história se desenvolve, e um dos grandes mistérios é você descobrir aonde está essa criança e o que aconteceu com ela e se ela vai voltar para Marion ou não. Bom livro com uma boa pegada de suspense e de drama, que eu sei que vários de vocês vão gostar. O próximo livro que eu quero indicar para vocês, o tema dele não é só pessoas desaparecidas, como a personagem principal trabalha só com isso, que é o Antes de Desaparecer, da Lisa Gardner. Nesse livro aqui, a gente vai ter a história de uma mulher civil chamada Frank, e a Frank fez da vida dela, o objetivo da vida dela é procurar pessoas desaparecidas depois que todo mundo já desistiu. Ela procura na internet casos que nunca foram solucionados de pessoas desaparecidas, ela faz uma investigação própria, ela vai até o local, ela se insere na comunidade e ela tenta resolver o mistério. O objetivo dela é trazer essas pessoas de volta, vivas ou mortas. E nesse livro aqui, ela vai se envolver numa comunidade onde uma menina chamada Angelique desapareceu quase um ano antes e a polícia simplesmente não tem mais pistas e não sabe o que aconteceu com essa garota. A Frank, ela vai para esse lugar, ela entra nessa comunidade, ela arranja um emprego ali, começa a conversar com a família, com os amigos, com a polícia que tratou do caso e aos poucos ela vai mostrando que muitas vezes o olhar de uma pessoa civil, o olhar de alguém que está fora da força policial pode trazer novas pistas e novas abordagens sobre o crime. E isso acaba sendo um diferencial positivo dentro da situação. É um livro bem interessante e uma coisa que eu gostei mais ainda quando eu terminei foi saber que essa questão da Frank procurar por pessoas desaparecidas, ela foi baseada em histórias reais da autora que ela pesquisou e ela descobriu que ao redor do mundo existem pessoas que se dedicam a fazer isso. Outro excelente livro sobre pessoas desaparecidas é Fissura, da Karen Slaughter. Esse é o segundo livro da série policial Will Trent. Se você for ler pelos casos, você pode ler os livros de forma avulsa. E eu falo isso porque eu sei que muitas pessoas não sabem que alguns livros da Karen Slaughter fazem parte da série Will Trent e acabam lendo os livros aí sem querer, lê o 4, lê o 6, lê o 8. No geral, se você for pensar na questão do caso investigado, os livros sempre são bem fechadinhos, então é possível ler. Mas eu sempre indicaria que, se possível, você lesse desde o começo a série, porque ela é excelente. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre essa série e eu explico exatamente quais são os volumes que fazem parte dela. Mas, né, no caso hoje eu quero indicar o segundo livro dessa série, que é o Fissura, que é um livro excelente, é um livro maravilhoso. E ele fala sobre uma mulher que mora num endereço muito sofisticado, muito rico, e um dia ela chega em casa e ela descobre que tem vidros quebrados, tem sangue no chão, e ela vê um rapaz sobre o corpo da filha dela com sangue para todo lado. Ela simplesmente entra em parafuso na hora, ela fica furiosa porque, né, a filha dela tá ali no chão, tem um homem desconhecido em cima da filha dela, e ela ataca esse homem e ela acaba matando ele. A polícia vai ser chamada, o Will Trent vai ser chamado como um dos investigadores da polícia de Atlanta, e logo depois esse caso de ataque e assassinato acaba também se transformando em um caso de desaparecimento. Uma pessoa vai desaparecer e vai tornar toda a história ainda mais complicada. É um livro excelente, é um livro que tem aquela investigação ativa, os investigadores estão aí pegando pistas pequenas o tempo inteiro para tentar descobrir o que aconteceu, o ritmo do livro é muito bom, e eu lembro até hoje da cena final desse livro, ela me marcou muito porque é uma cena que mistura ali violência, tensão, drama, e eu lembro que foi uma cena que depois que eu terminei o livro eu fiquei pensando nela um tempão, né, sobre como a gente sempre pensa na pessoa desaparecida e ela ser encontrada, e esse livro toca um pouquinho naquele ponto do depois, o que acontece com a pessoa depois que ela é encontrada, como é que ela volta para a vida dela.
É um livro super interessante, indico demais. Outro livro bem curioso que eu li nos últimos tempos e que fala sobre o desaparecimento de uma pessoa é A Última Coisa que Ele Me Falou, da Laura Dave. Esse livro já virou série pela Apple TV, então se você gostar de ler, você também já pode assistir a adaptação. E ele fala sobre a Hannah, que é uma mulher que está casada há mais ou menos um ano, e um dia ela recebe um bilhete do marido dizendo: proteja ela. E o marido dela desaparece da face da terra e deixa ela vivendo com a enteada. Logo depois, um escândalo financeiro estoura na empresa do marido e as pessoas começam a dizer que ele desapareceu por causa disso. Mas a Hannah conhece o marido dela e ela sabe que o marido dela nunca deixaria a filha para trás por nada nesse mundo. Então, se ele desapareceu e deixou a menina junto com ela, é porque talvez algo mais sério tenha acontecido com ele e não tenha relação com a questão da empresa. E é a partir desse momento que a Hannah vai começar a investigar o marido dela e ela vai começar a descobrir que talvez o marido dela não era bem quem ela imaginava. A questão é que esse marido vai ficar desaparecido durante boa parte da história, enquanto a Hannah vai descobrindo a verdade sobre ele. Ele é um livro que tem ali uma pegada mais dramática, tem a questão do suspense familiar, de você tentar descobrir o que aconteceu com esse homem e o que ele escondia da esposa. Tem também ali aquela questão da dinâmica entre a Hannah e a enteada, que vai sendo construída ao longo da narrativa. Foi um livro que eu li, eu acho que em menos de 24 horas, foi muito rápido, eu gostei muito do ritmo dessa história. E ele tem, né, o ponto central dele é o desaparecimento desse marido misterioso, que a gente não sabe exatamente quem ele é, de onde ele veio e o que ele fez. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de suspense sobre pessoas desaparecidas. Se você lembrar de mais algum que você achar interessante, que os espectadores aqui do canal leiam, até que eu leia, se eu ainda não fiz a leitura desse livro, deixe um comentário aqui embaixo, deixe a sua indicação. Eu amo quando vocês me indicam livros, eu sempre pego e vou lá no Scoob na hora e já procuro o livro para saber o que é, qual que é a sinopse. Então não deixe de comentar aqui porque eu vou adorar. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre algum desses livros ou até conferir os valores deles, eu já deixei os links para vocês aqui embaixo, tá no box de descrição para vocês, todos os links para cada um desses livros, cada uma dessas histórias. Obrigada por terem me acompanhado em mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijão! A gente se vê no próximo!